Olá, tudo bem? Essa é mais uma edição do nosso Truckcast, seu podcast das estradas. Meu nome é João Vitor, sou redator e jornalista da Infotruck, a sua rota da informação. E hoje temos a honra de receber ele, que é CEO do Grupo EMASP, especialista em assessoria e serviços fiscais, Eduardo Camargo. Muito bom dia, Eduardo, seja muito bem-vindo. Olá, João. Bom dia, tudo bem? Obrigado pela oportunidade aí de estar apresentando aí, ó, a nossa empresa. A gente já está com uma parceria boa aí, já faz uns 2 anos. O intuito nosso é estar sempre somando forças aí. E agora, como de costume, a gente abre espaço para aquele que acredita na gente, fazem o projeto acontecer. Esse episódio tem o apoio da TruckPag, que é uma empresa focada em gestão de abastecimento para a frota pesada. Além disso, ela conta com diversos serviços como emissão de chat gratuita, 100% de recolha de nota fiscal e atendimento 24 horas, 100% humanizado. Então, precisa de um cartão de abastecimento? É TruckPag. E hoje, nosso assunto será a recuperação fiscal na gestão de frotas. Todo cuidado é pouco para manter uma frota rentável. E muitas vezes assuntos mais burocráticos acabam passando desapercebidos. Então, se você parar para pensar, pode estar perdendo muito dinheiro e nem sabe. E hoje você verá isso aqui com o nosso especialista Eduardo, que vai tirar todas as suas dúvidas. Vem com a gente. Vamos lá. Então vamos lá, Eduardo. Para começar, queria pedir para contar um pouco da sua história, para quem não conhece, né? Te pedir para como foi seu início de carreira, como você entrou no setor, de onde surgiu a ideia de trabalhar com a parte de recuperação tributária. Vamos lá. Mais uma vez, João, obrigado aí. Meu nome é Eduardo Camargo. Hoje eu sou o CEO do Grupo EMASP, tá? É uma empresa familiar. O meu pai é o sócio fundador dela. Então, hoje ele está no conselho, eu assumi a presidência e eu vim profissionalizando ela e trazendo um diferencial para o mercado, que é um atendimento personalizado, que é o que os transportadores, os clientes estão precisando hoje. Tá? Nossa empresa é especializada e hoje é líder de mercado na parte de recuperação tributária, com inteligência fiscal, toda a parte de BPO, que é a contabilidade, a área fiscal, departamento pessoal, o setor de transporte e auditoria. Tá? Hoje, o nosso diferencial é trabalhar com a gestão fiscal tributária, que é o que a maioria dos clientes do setor de transporte estão precisando. É uma melhoria no fluxo de caixa, é uma redução da carga tributária, é pagar o imposto necessário, porque hoje a gente vê aí muitas empresas pagando impostos desnecessários ou indevidamente por desconhecimento da lei. E isso acaba prejudicando ela na parte da concorrência, tá? Também um aumento de um diesel, você acaba ficando uma margem apertada do lucro, às vezes você acaba ficando no negativo. Então, a gente acaba trabalhando muito com essa parte de gestão fiscal tributária, que é para estar melhorando mesmo o lucro não operacional da empresa. E com tantos impostos hoje, né, Eduardo, geralmente é o que a gente vê o transportador, o empresário, mais que é hoje é se livrar deles, né, ter o mínimo possível de prejuízo com isso, né? Sim, e hoje é que a gente fala, né? O transportador, não importa se ele está no vermelho, ele não pagou imposto, ele fica feliz, tá? É melhor ele estar no vermelho e não pagando imposto do que ele estar no azul e pagando, que aí ele acaba, não fica feliz, vamos falar assim, né? Não, pois é. Vixe, imagino. Ainda mais ainda a quantidade de impostos que a gente tem, cara. Quanto menos o transportador pagar, mais rentável fica, né, a empresa. Então, a gente acaba sendo fundamental ter um serviço especializado nessa parte, né? Sim, a gente vê hoje a carga tributária é muito alta, né? Então, você pega, tem empresas que você fala, empresas de transporte no Simples Nacional, onde, na modéstia à parte, é falar que não deveria estar essas empresas no Simples Nacional. Porque hoje o custo, dependendo de um percentual do Simples, é maior do que um presumido. E hoje a gente sabe que a média de lucro numa transportadora é de 3 a 7%, ou seja, todas deveriam estar no lucro real. Então, às vezes, elas não estão no lucro real porque não tem uma assessoria especializada, ou o contador não conhece não conhece da área de transporte, ou seja, não atende outras transportadoras, não é específico nessa área. Então, ele acaba deixando a empresa do jeito que é mais conveniente para ele. Ah, está no lucro presumido, está no simples, está lá, não dá trabalho. E a gente vê hoje que o mercado hoje não pode estar trabalhando nesse sentido. Você tem que ter especialidades com isso para você ganhar vantagens tanto financeiras e tributárias hoje no mercado.
Sim, sim, entendo. E, Eduardo, eu queria que você explicasse para a gente um pouco também como funciona assim, o seu trabalho dentro nessa parte da assessoria fiscal dentro da EMAS. Como que você chega até o transportador, como que você fala para ele, fala, ó, eu consigo te ajudar nesse ponto. Queria que você, como funciona o seu trabalho até da hora que você consegue, da hora que você tem um cliente, até a hora que você entra lá e consegue ajudar ele dentro do seu serviço. Vamos lá. A grosso modo, graças a Deus, hoje a EMASP não tem comercial na rua. Quem nos indica são nossos próprios amigos, parceiros e clientes, tá? Muito Então, é bom, o muito bom. próprio boca a boca, né? Então, quando a gente acaba fechando um cliente com uma revisão fiscal, praticamente já está fechado, porque foi referenciado por um cliente nosso, tá? Então, o que a gente acaba identificando, né? A gente pede uma oportunidade sempre para o cliente para a gente fazer um diagnóstico sem compromisso, ou seja, uma auditoria de graça no último ano e verificar dentro das particularidades da empresa o que a gente conseguiria buscar de crédito, certo? Ou que está pagando indevidamente, ou deixando de descreditar por desconhecimento, ou mesmo também deixando de pagar imposto. Tem que também analisar o ônus e o bônus, né? Não adianta simplesmente trazer um crédito e chega na hora H, depois vem uma fiscalização, independente se tem crédito ou não, né? Se eu buscar, a empresa está sujeita a uma fiscalização. Então, ele tem uma auto-infração porque eu não falei para ele que tinha um período lá atrás que ele acabou deixando de pagar alguma coisa, né? Então, a gente sempre pede essa oportunidade que nós identificamos, né? Vamos analisar a parte de CMS. Hoje, tem várias empresas que fazem recuperação de impostos, tá? Que são concorrentes nossos. Mas o nosso diferencial é na parte de CMS, porque a gente analisa a operação do cliente e o que dá direito à recuperação. Porque é um transporte que é diferido, é um transporte que é isento, ou vai para exportação, que é isento ou diferido de CMS, dá direito à manutenção de crédito, é um diferencial que você muda de um tipo de crédito outorgado, né, um débito e crédito que é a compra do combustível. Isso, muitas empresas, às vezes, acabam estando no crédito outorgado porque não tem uma estrutura para poder tocar esse débito e crédito. Muito vem ao trabalho que vocês fazem, que é a gestão da recolha de nota, porque você precisa da nota fiscal para tomada de crédito do diesel, do Arla, certo? E isso muitas empresas às vezes não conseguem chegar em tempo hábil e não conseguem tomar esse crédito. Ou seja, sempre fica defasado ou fica engavetado. Então, essa gestão que vocês entram fazendo, a gestão do combustível e trazendo as notas fiscais, facilitam muito e ajudam muito as transportadoras. Porque nada, ela ganha tanto crédito de PIS/COFINS, como crédito CMS e também abate da receita quando está no lucro real para a parte de RPJ e contribuição social. Tá? Não, perfeito. Então, esse é o nosso maior desafio hoje, convencer o dono, né, a dar uma oportunidade para a gente fazer um diagnóstico sem compromisso. Graças a Deus, nós estamos mostrando isso. Hoje nós somos com mais de 300 transportadoras que nós fazemos contabilidade e deve ter perto de 600 aí que a gente já fez toda a parte de recuperação tributária e consultoria, tá? Desde grandes, médias e pequenas, tá? Hoje o foco da empresa mesmo é trabalhar com lucro presumido e mais lucro real para a contabilidade, tá? Entendo. Não, então, Eduardo, eu queria só que você explicasse para a gente um pouquinho dessa diferença do que seria, para quem o pessoal de casa não sabe, o que seria esse lucro real e uma outra dúvida minha, a parte do ICMS. O quanto a gente consegue recuperar, o quanto você consegue diferenciar essa parte que é isenta e como diferencia o que a transportadora tem de isento e o que ela consegue de fato trazer de volta. Você pode falar um pouco para a gente? Vamos lá, com relação a essa parte, então a gente sempre vai analisar a operação do cliente. Então, se o cliente ele é subcontratação, ou seja, ele é subcontratado por uma transportadora, ele é isento ou diferido de CMS, então ele consegue ter a manutenção de crédito. A maioria das empresas acabam não dando a continuidade à manutenção de crédito. Tá? Quando eu transporto para exportação, certo? Eu levo para o porto, montagem de lote, certo? Ou para posterior exportação, ou o produto vai para exportação e o transporte também é um acessório, ou seja, então ele também pega a isenção e dá direito à manutenção de crédito. Quando eu transporto um produto de
defensivo agrícola, fertilizante, adubo, cal, gesso, são produtos que estão diferidos também de ICMS e dão direito à manutenção de crédito. Então, a gente tem que sempre estar focado no quê? Dentro da operação do cliente, para verificar o que dá direito a crédito ou não. Nós pegamos uma empresa grande de transporte, não podemos citar o nome até por causa de confiabilidade, né? Onde a empresa, toda a operação que era subcontratada, certo? Que era subcontratada, ela pegava e estornava esse crédito. Onde a gente acabou readequando toda a operação dele, ele pagava mais de 2 milhões por mês de ICMS, onde depois de adequar toda essa operação, ele não paga mais ICMS, hoje ele tem saldo credor. Então, ou seja, dentro de uma reengenharia tributária legal com compliance fiscal, você consegue adequar toda a sua empresa. Você pega a mudança de débito e crédito, do crédito otorgado para o débito e crédito. Nós pegamos também uma outra empresa maior ainda, que nós mudamos ela para de crédito otorgado para débito e crédito, onde nós tivemos um save a mais, deu quase 1,5 milhão a mais de crédito CMS do que ela já tinha pelo crédito otorgado. Mas tudo analisando de cada estado. Então, cada estado tem a sua particularidade, o que pode tomar de crédito, o que não pode. Então, você tem que estar sempre orientando, como se diz, sempre atento dentro dos estados o que a legislação convém ou não para a tomada desse crédito. Tá? E aí, como você comentou do lucro real, hoje o lucro presumido pressupõe que você já tem um lucro. Então, você paga um percentual já sobre o seu faturamento. No lucro real, você vai demonstrar efetivamente quanto representa o seu lucro. Então, se eu faturo 1 milhão e eu tenho uma despesa de 1 milhão, ou seja, eu vou mostrar para o governo que a minha empresa está dando prejuízo. Então, eu não pago imposto de renda, não pago... falar assim, eu consigo mostrar para o governo que eu estou dando prejuízo, certo? Em compensação no lucro presumido, independente, faz sol, faz chuva, ele me gera para pagamento de imposto, tá? Então, hoje, você mostrando hoje para as transportadoras, a maioria que tem a documentação hábil, tudo bonitinho, ela deveria estar no real. Porque de 9% para cima, se você tem uma margem de lucro de 9%, 10% para cima, efetivo, você deveria estar no presumido. Abaixo disso, você estaria no lucro real. Não, entendo. É importante, né, até que tu comentou, essa questão só para o pessoal entender mesmo do lucro, dessa diferença de lucros, né, aquilo que entra no caixa da empresa e aquilo que de fato é o que ela está... Lucro contábil, né? É o lucro contábil. Às vezes você pode ter lucro, mas você não tem caixa. Às vezes você não tem lucro e também você não tem caixa, ou eu tenho caixa, às vezes eu só giro dinheiro. O problema hoje que a gente vê muitos transportadores eu faturo 100 milhões, eu faturo 50 milhões, 10 milhões, mas quanto sobra de lucro? Ah, não sei. Por quê? Falta controle. A gente vê hoje muito que as transportadoras agora estão, mas antes não valorizava o escritório de contabilidade, certo? Ou seja, não é desmerecendo, mas um cara que não é especializado, ele vai fazer do jeito que ele conhece. Tá? E acaba perdendo por isso, né? E acaba perdendo, certo? Então, hoje, se você contratar um escritório especializado nessa área, com atendimento diferenciado, você vai pagar caro. Mas esse é o nosso diferencial, porque quando eu trago um cliente novo, eu faço uma recuperação tributária. Eu trago dinheiro para o cliente, tá? 99,9% dos nossos clientes, nós trouxemos dinheiro para ele que estava parado lá atrás, e com esse dinheiro ele nos paga. Ou seja, então eu não sou custo fixo, eu sou lucro para ele. E ele melhora toda a sua operação. E aquilo, como todo mundo sabe, né? Esse trabalho de operação tributária é tudo ad êxito, não tem custo. Se nós identificarmos crédito e o cliente utilizar, ele paga um percentual. Se nós não identificarmos nada, ele não paga nada. Então, não tem um porquê o cliente não fazer. Ah, se o cliente sonega, se o cliente está fazendo outras coisas, claro que ele não vai fazer uma operação dessa. Mas a maioria acaba travando por causa da contabilidade. Porque às vezes fica com medo de encontrar algum erro, por causa que não conhece isso, aquilo. Então, essa está sendo a nossa maior barreira. É quebrar esse paradigma entre dono da empresa e contador quando é terceirizado. Quando já é interno, já é mais fácil, porque o próprio dono fala, não, pode fazer aí e eu assumo sem problema nenhum. Mas quando é terceirizado, às vezes o contador acaba falando que esse trabalho não é lícito, não existe,
esse é Conto da Sereia. Então, graças a Deus, nós estamos há 23, esse ano a gente completa 23 anos de mercado e não temos assim, nenhuma pendência. Temos várias cartas de atestado de capacidade de empresas grandes onde nos atestam a fazer esse tipo de trabalho. Ah, importante. E ótimo, né? E, Eduardo, eu queria te perguntar agora uma dúvida que surgiu aqui, questão do ICMS. Agora a gente teve a mudança, né, da cobrança da alíquota, de uma alíquota única agora, né? Isso interferiu alguma coisa no seu trabalho, questão de estado para estado, que agora seria uma alíquota única? Teve alguma mudança isso aí para ti ou não? Por enquanto, ainda não, está sendo uma incógnita, porque ainda nem o Estado, nem o governo sabe como que vai ser. O pessoal está falando que essa alíquota única seria para a parte da revenda, lá na ponta, não seria para consumo final. E como a transportadora é o consumo final, eu utilizo a alíquota interna da onde é o estado que eu tomo crédito. Tá? Então, por enquanto, ainda não. Mas, se adequar essa alíquota, esse valor por litro, né, esse coeficiente por litro, a nossa alíquota vai ser muito maior do que a gente toma hoje. O transportador vai ser maravilhoso. Tá? A gente já estava fazendo alguns cálculos, tudo, parece que vai ser em torno de quase, uma média de quase 50% a mais de crédito do que ele teria pela alíquota que utiliza hoje, tá? Mas ainda está entre as entrelinhas, ninguém sabe, o estado de Mato Grosso, Goiás e Pernambuco praticamente estavam aderindo isso, São Paulo fez alguns códigos de ajuste, mas não determinou se vai utilizar esse coeficiente. Então, a gente acabou entrando com alguns nossos clientes, uma consulta formal junto à Secretaria da Fazenda para determinar mesmo se o consumidor final, que é a transportadora, vai utilizar essa alíquota ou vai continuar só usando as alíquotas normais que utilizam hoje. Ah, entendi. Não, é importante a gente saber para ter um futuro aí, ver o que vai ser definido, né? Às vezes o transportador pode estar com alguma dúvida quanto a isso, então já vamos ver como vai ser aí, no caso, os próximos meses, né? Ver como vai se passar essa mudança pelo país. Sim, e aquilo lá, o governo lança a legislação, às vezes, lança as leis tudo, mas não sabe adequar daqui para frente, não fala nada. Igual aquele caso que foi ano passado, né? O governo chegou e falou que os transportadores não poderiam tomar crédito, certo, do diesel que ele comprava sobre PIS e COFINS. Aí você fala, como que o governo não deixa que o combustível é essencial e necessário na prestação de serviço da transportadora, né? Nós, antecipados, entramos com alguns mandados de segurança dos clientes nossos para demonstrar, porque ia dar um pagamento de imposto de mais de 60% hoje. Tem transportadora que representa 50%, 55% do valor do faturamento dele de diesel. Certo? Você imagina ele deixar de tomar esse crédito de PIS e COFINS. Ia quebrar várias transportadoras. Graças a Deus, a gente ingressou com esse mandado de segurança, continuamos tomando esse crédito, né? Aí depois a CNT foi lá, brigou junto, conseguiu, e aí nós ganhamos até dezembro de 2022, né? A tomada de crédito. E aí, a partir de janeiro, graças a Deus, nós estamos tomando normal, tá? Mas foi aí, ó, um abalo, porque teve bastante transportadoras que não tomou crédito no passado. Porque o contador falou, não é para tomar isso, aquilo, outro. E acabou não tomando. Ou seja, olha o quanto que o cara deixou de perder, vamos lá, deixou de ganhar lá atrás, por causa que não tomou esse crédito. E às vezes você quebra uma empresa por causa de uma má gestão nessa área. Pois é, não, é importante. Sim, e hoje, se você for ver hoje, você tem vários casos para trabalhar na recuperação tributária. Você tem a parte do ICMS, que eu comentei, que é a parte de verificar o crédito otorgado versus débito crédito, ou vice-versa. Você tem a parte de benefícios fiscais no transporte, o transporte tem benefício fiscal que dá direito à manutenção de crédito. Você tem a parte de benefício fiscal, onde, dependendo, você inicia a operação em outro estado, você recolhe uma GNRE, que é o recolhimento antecipado lá. Em alguns estados, você, em vez de recolher 100%, você pode recolher 80%. Então, 90% das transportadoras não sabem disso. Às vezes, você emite esse CTE, como é um CTE só para efeito de faturamento, certo? Eu emito da unidade, depois eu lanço ele só para comprovar ele aqui, e sai destacado esse ICMS. A maioria, às vezes, acaba esquecendo de fazer o estorno, ou seja, paga duas vezes.
tá? Você tem hoje a recuperação do PIS e COFINS sobre a essencialidade, ou seja, o que é essencial e necessário na prestação de serviço. Você vai analisar desde um seguro de carga, seguro de veículo, emplacamento, gerenciamento de risco. Então, tudo que é essencial para você fazer um transporte dá direito a crédito. E tem muitas transportadoras que não sabem o que é essencial ainda para o transporte dela. Tá? Tem a recuperação do INSS, das verbas indenizatórias e o desconto de coparticipações, que são coisas que já estão pacificadas no INCID, mais o INSS. Tem a parte agora da subvenção sobre investimento, ou seja, transporte com benefícios fiscais não entraria na base de cálculo de imposto de renda e contribuição social quando você está no lucro real. Então, tem várias oportunidades que você consegue melhorar a sua operação e ficar à frente do seu concorrente. Sim, e muita gente, é o que você falou, muita gente não sabe disso, né? E acaba perdendo, deixando de ganhar, no caso, né? Por falta de informação, falta de buscar um conhecimento, de não ter acesso a esse conhecimento. E é nessa parte de impostos, cobrança excessiva de impostos. Cara, tanto de gente que quebrou por conta dessa do que tu comentou do governo, cara, quebrou, poderia quebrar se continuasse assim, né? Ainda bem que é esperado que volte já pro ano que vem. Mas é um assunto bem interessante que muita gente não sabe, né, cara? É importante a gente tá atento e informando a galera sobre isso. Sim, é isso mesmo. Então, tem muita gente desinformada. Aí, esse é o nosso papel, né? Nós estamos levando esse conhecimento para várias transportadoras, né? Pedindo oportunidade para trazer dinheiro, e esse está sendo o nosso desafio hoje. É trazer dinheiro para o transportador e melhorar o lucro da operação e ter esse lucro não operacional. Tá certo. E, Eduardo, deixa eu te perguntar agora, queria que você citasse dois exemplos pra gente. O primeiro, que é tradicional aqui do nosso Tradecast, qual foi que tu considera na sua carreira o maior sucesso, você tem como maior sucesso na sua vida profissional, e uma grande dificuldade, sei lá, uma instabilidade que tu passou, que tu teve um grande desafio e conseguiu superar ou que você citasse esses dois exemplos pra gente? Um exemplo aí, vamos lá, teve uma transportadora grande que a gente acabou batendo, fazia o quê? Nós batemos mais de 10 anos nela para tentar fechar ela e não conseguia. Ela era auditada pelo Big Four, né? Ela tinha advogados grandes que tocavam isso, tudo. E aí a gente pediu uma oportunidade para fazer um diagnóstico. E aí ele falou, não, eu já tenho tudo aqui, já faço tudo. Aí eu falei para ele, deixa eu ver só o ICMS. Eu sei que os seus advogados cuidam da parte de PIS/COFINS, INSS, imposto de renda, deixa eu só ver o ICMS. Aí eles falaram, ICMS a gente não fez muita coisa, vamos abrir. E isso nós identificamos mais de 20 milhões dentro de uma empresa grande, só na parte de ICMS. Caramba. Ou seja, no ano, entre a recuperação tributária de todas as empresas que estavam lá, a nossa foi a maior. Ou seja, o nosso save que nós trouxemos para essa transportadora foi muito maior que todas as outras que já estavam há muito tempo lá. Ou seja, então, às vezes, a gente precisa abrir um pouco a mente do dono da transportadora, que deixa eu fazer um diagnóstico sem compromisso. Né? A gente pegou alguns clientes recentemente que aqui no estado de São Paulo, porque quando você transporta para exportação, você é isenta ICMS, tem direito à manutenção de crédito. Ou seja, o cliente vai tomando crédito e não sabe mais o que fazer. E hoje, no estado de São Paulo, você consegue transformar esse saldo credor em crédito acumulado e aí você consegue utilizar esse crédito acumulado, que é o antigo DCA, que chama Ecredac hoje aqui, que você consegue comprar caminhão, você consegue comprar carreta, você consegue pagar esse mês da importação e você consegue vender no mercado. Ou seja, esses clientes estavam com esse crédito parado, como está no lucro real, já pagou imposto sobre isso, porque esse crédito se tornou lucro para ele, e ele não realizava. Nós entramos e conseguimos realizar isso para eles. Você precisa ver a alegria dele. Com isso, ele já indicou os amigos dele, que já vieram todos fazer esse trabalho com a gente. Então, ou seja, tem várias oportunidades e tudo dentro da lei, tá? Mais importante, né? O mais importante. E aquilo que a gente fala, o nosso desafio hoje
é mostrar para o transportador o nosso diferencial. Porque se eu comparar hoje com o escritório dele versus o que a gente cobra perante a contabilidade, eu sou muito mais caro. Mas a gente traz receita para ele, eu trago dinheiro para ele nos pagar. Ou seja, eu não sou custo fixo, eu sou lucro, então ele me paga com o próprio dinheiro do governo. Então, é esse o nosso desafio, é mostrar isso para os transportadores. Ah, eu tenho interno, eu tenho externo, independente, a gente consegue dar uma assessoria, tá? Tem um grupo grande lá do interior que a gente começou fazendo recuperação tributária, dando suporte para ele. Hoje, tudo que eles fazem, eles mandam para a gente valida mês a mês para dar o de acordo para ele para entrega de obrigação acessória e dar um compliance fiscal. Por quê? Acredito no nosso trabalho. Ah, Tá? muito importante. Isso Esse é é, um grande desafio no mercado aí que a gente vê. Porque às vezes o cara cobra barato, mas não entende e não traz retorno. A gente cobra caro, mas traz dinheiro que se paga e ainda sobra dinheiro para o dono da empresa. é aquela história, né? Nada é caro se te traz um retorno maior, né? Tem aquela história que, às vezes, um X pode ser muito caro e 10x pode ser barato porque traz um retorno maior. É Sim, uma comparação aí da economia, né? é que eu escuto de cliente. Ah, mas você é muito caro. Mas que parâmetro você tem que eu sou caro? É Sim, mais ou menos isso. Ah, o parâmetro que eu. Não é desmerecendo, mas o cara ali da esquina ali que cobra R$ 1.000, eu cobro 10.000. Mas quanto que eu te trouxe de crédito mensal? Ah, eu trouxe 40, 50 pau. Ou seja, então você não tinha isso quando era de 1.000. Eu te trouxe 50, você me dá 10 e sobra 40 para você. pois Eu é. sou custo para você ou eu sou lucro? Com certeza. Com Mas certeza. Só esse lucro. é difícil, tá? Mostrar hoje, tá? Que a gente não é custo, a gente é lucro. Com certeza. Então, Eduardo, agora a gente já partindo para nossa parte final aí, queria só te pedir para deixar uma indicação aí para a galera de casa, se você tem alguma frase, algum livro, algum filme que te marcou, ou uma dica de experiência sobre, para ver se para quem está começando no setor, alguém do setor do transporte, ou se alguém tem interesse em saber mais sobre a parte de recuperação tributária, que queria que tu desse alguma dica para quem está começando aí. Vamos lá. Um filme que me marcou bastante é o Lobo de Wall Street, principalmente para a área comercial. Como eu era muito tímido nessa área e aí a gente ficava com medo de receber um não, né? Depois que assisti esse filme, você praticamente você cria mais coragem, porque você vê que o homem dá nó em cubo d'água, né? No modo de falar, de vender o produto. Então você acaba perdendo essa timidez e indo para cima. Então, depois que eu assisti esse filme, graças a Deus, a gente começou a bater de frente com o cliente, de ligar para ele falou um não mais ou menos, ligou de novo, ele falou mais um não mais ou menos. Enquanto ele não fala um não bem firme, a gente continua ainda na persistência. E a gente sabe que o brasileiro não desiste nunca, né? É mais ou menos isso. Então, enquanto ele não fala um não, a gente continua. E graças a Deus, esse não, às vezes, acaba fazendo o cara, peraí, deixa eu escutar esse cara, deixa eu verificar o que ele tem. E a gente tem históricos que a gente bateu mais de 10 anos em cliente tentando fechar e a gente veio fechar. Porque o cara falou, putz, o cara continua ainda batendo na minha porta, ele não desistiu. Então ele acaba, às vezes, até dando uma oportunidade, mostrando, e ele fala, putz, por que eu não fechei isso antes? Com certeza. Tem essa. Então, foi esse filme que acabou marcando a minha carreira aí, nessa parte comercial, porque a gente tinha aquele medo, né? Uhum. Será que eu vou conseguir? Será que o cliente vai abrir a porta? Aí você começa já a colocar na cabeça, o não eu já tenho, eu vou tentar o sim e bora. E foi que acabou dando certo. E sempre pensando positivamente, certo? Muito Sair de importante. casa, independente do problema que você tem em casa, somente quem está na área comercial, você tem que esquecer tudo. Você tem que chegar bem com o seu cliente, você tem que falar, o seu cliente tem que olhar no seu semblante, ter confiança de comprar o seu produto. E aquilo que a gente fala, não é comprar o que você está vendendo, é oferecer o que o cliente está precisando. É mais ou menos isso. Escute Entendo, é isso mesmo. do que fale. Foi isso que eu É, acabei aprendendo. que ótimo. Bom, por hoje é isso, gente. Essa foi mais uma edição do Astrecast. Desde já quero agradecer a sua presença, Eduardo, por disponibilizar seu tempo.
Foi uma honra poder trocar essa ideia contigo, aprender bastante. Eu tenho certeza que o pessoal de casa aprendeu muito e eu também aprendi muito hoje. Então, muito obrigado e as portas do Truckcast estão sempre abertas para você, viu? Valeu, muito obrigado, João. Obrigado pela oportunidade aí. E você, ouvinte, se você gostou, deixe seu like, compartilhe aí nas redes sociais, siga a gente, @truckcastbr. Voltaremos sempre quinzenalmente com mais edições. Fique atento, estaremos com muitas novidades para você do setor do transporte. Até mais e um grande abraço.